Brasil, Thiago aqui falando. Vamos estrear hoje o Mile High Brasil News, um compilado de notícias do que aconteceu ao longo da semana, para a gente dividir com vocês, fica um local para vocês encontrarem todas as notícias mais mastigadinhas, tudo que foi a semana do nosso querido time do coração, o Denver Broncos, né? A nossa semana não foi uma semana tão agitada, de muito potencial, mas também a gente tem que entender que, baseado no que o próprio George Paton falou, talvez o Justin Fields não fosse o cara que eles gostassem tanto. Eu acredito, baseado inclusive no tweet do Benjamin Albright, que o cara deles talvez fosse Trey Lance. É frustrante pra gente, torcedor, né? Vocês viram nossa reação na live, mas tirando essa situação, eu ficaria muito bravo ainda se o Broncos, né? Dolorosa, né? Até difícil pra gente fazer o vídeo aí, mas a gente tem um compromisso com vocês. Eu, pessoalmente, estou muito triste, estou muito chateado, né, com o falecimento do nosso ex-jogador, né, o Demaryius Thomas, um dos jogadores que eu mais gostei de ver com a camisa do Denver Broncos. Quando eu comecei a acompanhar o Denver Broncos, foi na época de TNT 92. E que semana, hein, meus amigos? Que edição, que coisa fantástica! Depois de muitos anos, depois de muito sofrimento, chegou a hora de comemorar, de celebrar. Temos quarterback, temos Russell Broncos, né? Uma semana animada, finalmente temos um novo dono. Rob Walton, né, junto com o Greg Penner, ali da família Walton Penner, compraram o Denver Broncos, né? Então eles iniciaram ali as intenções realmente, né? Tivemos ali a revelação de quem será o nosso próximo head coach, né? Foi confirmado que Sean Payton, né, é o nosso novo head coach, não de forma oficial ainda, mas já foi reportado. Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição especial, edição importante, edição número 100, né? Chegamos aqui, essa marca de 100 edições do News. Agradecer ao Felipe, da nossa equipe, por ter feito essa abertura, essa retrospectiva muito legal, cara muito criativo, muito obrigado. E também agradecer a todos vocês que sempre estão aqui com a gente, dando audiência, agradecer todo o pessoal da equipe, muita gente também teve participação no News ao longo dos anos, né? A gente teve ali o William, o Felipe e outras pessoas, o André, todo mundo sempre contribuindo, né? Então, assim, muito legal a gente ter essa participação de toda a equipe do Mile High Brasil e também a audiência de vocês. Vocês dão esse retorno positivo, seja com os likes, seja com os seus comentários, seja com os views a respeito do News. E espero que vocês continuem acompanhando o News aí, que a gente consiga chegar em muito mais edições aí, né? Edição número 100, uma semana, inclusive, que se a gente tivesse colocado ali para alinhar os astros, para combinar com alguma coisa de importância, a gente não teria conseguido algo tão impactante que foi a entrevista, né? A entrevista coletiva do nosso head coach, o Sean Payton, né? Que aconteceu nessa semana. Falou muita coisa interessante. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar, ou quem não conhece muito bem a língua inglesa, eu vou trazer para vocês todos os principais detalhes da entrevista, as falas do Greg Penner, as falas do George Paton e principalmente aquilo que o nosso novo head coach falou, o Sean Payton. Então assistam até o final, tá muito interessante. Tivemos ali algumas movimentações no roster, né, já alguns técnicos saindo. Também tivemos a entrevista do Sean Payton ao longo, né, algumas declarações que ele foi dando ao longo desta semana, que ele está trabalhando essa semana para a Fox no Super Bowl, né? Então, assim, muita coisa legal. Então, fique com a gente até o final desse vídeo. Lembrar vocês do que eu sempre peço aqui, para vocês deixarem o seu like, é muito importante. O like de vocês faz o vídeo ficar em evidência, chegar a mais pessoas e, consequentemente, a gente cada vez mais vai aumentando a família Mile High. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo no canal e já se inscreve no canal e deixa o sininho ativado. Tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana. Vou dar um exemplo. Ontem mesmo tivemos um vídeo, se não me engano foi ontem ou anteontem, tivemos um vídeo muito bom que o Gustavo soltou, né? O Mile High Brasil opina, né, com o Davis Chiodini, né, comentarista dos canais Disney, né? Então, comentando ali sobre a contratação do Sean Payton, a visão dele,
Então, assim, um vídeo muito legal, um vídeo muito interessante. O Gustavão sempre fazendo ótimos vídeos, com a participação dessa vez com o Davis, né? Então, assim, se vocês não assistiram, assistam no final desse vídeo, que tá muito legal. Então, a gente tem muito conteúdo ao longo de toda a temporada, não só na temporada regular, mas também na off-season. Então, deixa o sininho ativado, que você vai ver que tá sempre material de qualidade. E se você quer deixar um comentário, deixa aqui, vamos interagir, vamos conversar. Eu quero saber o que vocês acharam da contratação de Sean Payton. Estão animados? O que vocês acharam da entrevista coletiva? Quais são as primeiras impressões? Vamos conversar, galera. E se você quer comprar o seu produto Denver Broncos, seja sua camiseta, sua bola, e diversos produtos Denver Broncos, ou até mesmo quer presentear alguém que torce para outro time, a First Down Local. E se você colocar esse cupomzinho MileHighBR, você tem uma condição de pagamento diferenciada. Então, vale muito a pena. Então, é isso. Como eu disse a vocês, a gente vai ter uma semana bem interessante, mas a gente vai ter que voltar para sexta-feira à noite. E praticamente logo depois que a gente soltou o news, tivemos de forma oficial o Denver Broncos anunciando, né, a contratação de Sean Payton como head coach, né? O Peyton, inclusive, ele posou para a foto já com a farda dos Broncos, é aquela sua tradicional viseira, né? O contrato está assinado, né? Serão 5 anos e os rumores, né? Não tem nada oficial, mas os rumores dizem que são valores que variam de cerca de 18 a 20 milhões de dólares por temporada, né? Após a oficialização de Sean Payton como nosso head coach, as mídias sociais dos Broncos soltaram a seguinte declaração do Greg Penner, né? Que é o nosso CEO. Sean Payton é um líder excepcional e campeão do Super Bowl, com uma brilhante mente ofensiva. Ele divide nosso comprometimento em vencer campeonatos para o Broncos Country. E estamos animados em darmos as boas-vindas a ele como nosso novo head coach. Sean sabe como construir uma cultura de campeonato com altas expectativas. Ele treina com intensidade e atenção aos detalhes enquanto mantendo altos padrões. Sean coloca seu coração e alma em vencer com preparação, criatividade e amor genuíno ao jogo. É raro em qualquer esporte contratar um head coach com as credenciais de Sean, e nós agradecemos o modo de primeira classe no qual o Saints se aproximou neste processo. Nós também agradecemos a oportunidade de conhecer e aprender a partir de outros altamente qualificados, excepcionais treinadores que nós entrevistamos. Nosso objetivo era identificar um líder forte para o Denver Broncos, que esteja focado em vencer, e nós encontramos ele no Coach Payton. E aí, já no sábado e no domingo, tivemos também algumas notícias, né? No sábado, o Mike Lees reportou que o preparador físico Lauren Landon informou vários jogadores que ele estava deixando os Broncos após 5 temporadas. Também no sábado, o Ian Rapoport reportou que os Broncos permitiram ao nosso ex-coordenador Ejiro Evero sair de seu contrato com o time. E no domingo, o Rapoport reportou que o Brian Flores entrevistaria para a posição de Defensive Coordinator dos Broncos na terça-feira. Muito legal esse comunicado do Greg Penner, né? Eu acho que muitas verdades, né? E a gente vai ver ao longo da entrevista coletiva essas coisas que ele falou, mas é realmente, né? E a gente batia nesta tecla reiteradamente nas nossas lives, né? Inclusive, se vocês não viram a live das primeiras impressões que a gente teve com a contratação de Sean Payton como técnico, acaba esse vídeo, assista a live, muito legal. A gente batia nessa tecla, a necessidade de você ter um cara com experiência, com costas largas, com estofo, né? Um cara que tenha a experiência que a posição de head coach para o Denver Broncos precisava e exigia, né? A gente vem de 3 marinheiros de primeira viagem que não deram certo e atrasou todo o processo, né? Então, eu acho que estava na hora de mudar a chave e pegar um cara realmente com experiência, e o Sean Payton é um cara com muita experiência, né? Então, eu acho que realmente a gente pode ter dado aquela virada de chave que a franquia tanto precisava, né? E aí, a questão do Ejiro Evero, né, foi liberado do contrato, né? O Broncos permitiu a ele aí buscar outras oportunidades. Eu, particularmente, tenho uma opinião bem formada em relação a isso, mas entendo ele não querer ficar, apenas fico decepcionado, né? Eu acho que
tinha potencial para ficar, os jogadores gostavam dele, mas cada um faz as próprias escolhas, né? Eu adorei, não sei vocês, mas eu adorei a saída do Landon, né? O Lauren Landon, o preparador físico, porque esse cara era, não sei se só ele, mas também os médicos, alguma coisa, espero que tenha uma limpa ali no departamento médico também, mas era literalmente um açougueiro, né? Um cara que o Denver Broncos, o número de lesões que o Denver Broncos teve nos últimos 5 anos, e coincide, né, com a chegada dele, né? 5 anos que ele tá lá. Então, absurda, né? A epidemia de lesão no posterior da coxa. Jogadores que nunca tiveram esse tipo de lesão passaram a ter. Então, assim, Russell Wilson nunca teve esse tipo de lesão. Foi ter o hamstring posterior da coxa esse ano. O Greg Dulcich nunca teve essa lesão no college. Foi ter essa lesão esse ano. Então, assim, o preparo físico do Denver Broncos é absurdamente ridículo. Péssimo. Horroroso. Então, assim, eu falava, precisa mandar esse cara embora. Esse cara reiteradamente faz alguma coisa errada. Agora, se é só ele, desconheço. Mas claramente dá para ver que o preparo físico do Denver Broncos é um negócio ridículo. O jogador volta e já se machuca de novo. Aconteceu, por exemplo, com o KJ Hamler, né? Então, são lesões reiteradas e continuadas em vários atletas diferentes. Eu não estou nem falando de lesão grave, como quebrar uma perna, romper ligamento do joelho, isso daí são fatalidades. Agora, lesões musculares reiteradas, absurdo. Eu espero que o Denver Broncos realmente faça uma limpa na preparação física e médica do time. Porque se a gente olhar para as últimas 3, 4, 5 temporadas, é um absurdo o número de lesões que esse time tem. Não adianta você falar, mas todo time se machuca, mas ninguém se machuca igual a gente. Então, eu achei essencial e excelente esse move aí que o Denver Broncos fez. E aí, vamos para a segunda-feira. Segunda-feira foi aquele dia que todo mundo esperava, né? Onde o Denver Broncos, né, apresentaram, né, o seu novo head coach, Sean Payton. Na foto a gente pode ver o nosso general manager George Payton, nosso head coach Sean Payton, nosso presidente aí, o Damani Leach, né? O de Football Operations, né? O Damani Leach ali, eu acho que ele é a parte que cuida ali das questões do estádio, todas as outras questões, né? Eu acho que não é Football Operations, ele é um presidente que cuida da parte de estádio, essas outras coisas. E os donos do time, né? O Greg Penner, né? Que a Carrie Walton Penner, que é a esposa dele, e a Condoleezza Rice. Né? Faltou na foto aí só o Rob Walton, faltou a Mallory Hobson e o Lewis Hamilton. Aí teríamos todos aqueles que efetivamente mandam, mas quem é o CEO hoje, quem está dando as cartas, quem realmente está mandando prender e soltar é o Greg Penner. Né? E a Condoleezza Rice, pelo menos para mim, surpreendentemente, o papel que ela tem tido nesse time do Denver Broncos, em termos assim de a participação que ela tem tido, é algo que eu acho impressionante. Assim, eu não esperava, até comentei com o pessoal, eu achava que eu tinha lido que ela tinha interesses de futebol americano, que ela tinha um passado, o pai dela, né, no futebol americano, mas eu, particularmente, Thiago, não esperava que fosse ver a Condoleezza Rice tão ativa, né, na busca ali pelo treinador, o envolvimento que ela tem é até um negócio que eu diria impressionante, né? Eu não esperava. E é muito legal ver esse envolvimento dela. Né? Então eu espero que continuem assim realmente envolvidos os donos, né? Querendo ter aquela vontade de trazer o Denver Broncos para onde ele merece, né? Onde o Denver Broncos sempre esteve acostumado a estar, que é competindo no mais alto nível, né? E aí, vamos para as entrevistas, né? Quem começou falando com a imprensa, né, foi o Greg Penner, né? O Penner disse que nós temos o técnico perfeito em Sean Payton e que ele traz responsabilização e preparação para os Broncos, dentre outras coisas. O Penner disse que Sean Payton já está trazendo energia e paixão para a organização e que eles queriam acertar e conseguiram, se referindo à escolha do head coach. Penner disse que eles estavam focados em Sean Payton 5, 6 dias antes das notícias saírem. A razão para ter atrasado é porque a troca tinha que ser executada, né? A troca com os Saints. O Penner e o Payton colocaram por terra, né, e refutaram a ideia de que eles estavam atrás
de DeMeco Ryans logo antes de contratarem Sean Payton, né? O Penner ainda completou: a coisa mais importante é onde nós acabamos. Nós acabamos com um técnico perfeito para o Denver Broncos. O George Paton, ele falou várias coisas, mas eu peguei algumas declarações, as mais importantes, né? O Paton disse que ele e o Sean Payton estavam alinhados desde o começo do processo, até brincou dizendo que ele pode precisar mudar os escritórios deles para mais perto, porque eles estão sempre juntos. E também disse que falou também sobre como está se dando bem com o Sean Payton. Abre aspas, foi fácil. Nós temos filosofias similares e visões parecidas de como construir esse time, e isso começa hoje. Então, assim, eu achei muito importante as declarações do Greg Penner e do George Paton. O Greg Penner mostra claramente e abafa todo aquele ruído, aquelas declarações, muitas vezes desencontradas. Ele mostra que o candidato deles era o Sean Payton, né? Que demorou ali mais porque tinha que ser feito a troca com o Saints, né? Isso era importante. Isso atrasou todo o processo. O George Paton e o Greg Penner e o próprio Sean Payton falou que ficaram conversando por semanas, né? E aí ficou o George Paton com o Mickey Loomis lá, que é o GM do Saints, para conversar em termos de compensação, né? Então, assim, muito interessante esse bastidor que o Greg Penner disse. Pode ser mentira, mas eu acho que tem tudo para ser realmente uma afirmação verdadeira, né? E muito interessante as declarações do George Paton também, dizendo que eles estão se dando bem, por quê? Porque eles têm filosofias parecidas sobre como montar esse roster, como montar esse time. E que eles estão se falando muitas vezes ao dia, que até ele brincou de mudar a localização da sala dele. Isso é muito importante, por quê? Porque qual é a preocupação que muitas pessoas têm, e dentre eles, dentre essas pessoas eu, de realmente a gente perder em algum momento o George Paton. O George Paton é muito bom, né? Ele é condenado pela escolha errada do Nathaniel Hackett, errou, e muitas pessoas jogam, ficam zoando ele pela troca do Russell Wilson, mas a troca qualquer um faria, né? E eu acho que a troca foi boa. E eu falo para vocês, ele vai jogar bem esse ano, porque agora tem treinador. Então, eu acho que ele é um dos melhores avaliadores de talento, então a gente precisa ter um cara desse na organização, no cargo de GM. E hoje mesmo, sexta-feira, mais uma vez o Sean Payton deu uma entrevista muito interessante, dizendo que o triângulo para ele que fez uma grande diferença foi grupo de propriedade, GM e head coach. Esse triângulo é muito importante para ele, né? Então, ele falou, aí vocês vão ver ao longo da entrevista coletiva do George Paton, né? E é muito importante que essa relação seja boa, porque só quem ganha é o Denver Broncos e, consequentemente, a gente como torcedor. E aí agora vamos para as declarações do homem, né? Do cara do momento, Sean Payton, né? O Sean Payton disse que o grupo de propriedade é importante para ele. Disse que ele esteve exposto a um grande grupo de propriedade em New Orleans, que ele sabia por 16 anos, que ele saiba por 16 anos, era funcional. Era um grupo que dava apoio, era trabalho de equipe no seu melhor, aquele triângulo para ele: head coach, general manager e donos. E é o que é o mais importante neste processo. O Payton disse que, após o grupo de propriedade, a segunda coisa mais importante para ele foi o quão importante é o futebol americano e vencer na cidade e para a organização. O Payton disse que isso estava claro presente em Denver com os Broncos. Então, um fator que ele coloca como preponderante é a cidade de Denver e a energia da torcida, de quão importante é o time de futebol americano na cidade, quão importante é para a cidade vencer, né, ver aquele time vencendo, né, a organização, a importância que tem na cidade. Então, o Broncos Country, Denver, teve um papel importante, né, e a torcida na escolha por parte de Sean Payton, né. O Payton ainda falou sobre o processo de entrevista, contratação e troca para ser o head coach dos Broncos. Abre aspas. No final, funcionou exatamente do jeito que eu esperava. O Payton falou que não responderia sobre eventuais nomes para sua staff, mas disse que estavam trabalhando duro para formar a staff correta. O Payton disse que não há nada que substitui o sentimento de vencer e que não vê a hora de voltar a treinar um time como head coach. Disse que está ansioso para construir uma cultura vencedora em Denver
disse que não é fácil, mas está ansioso para isso. E que se trata de vencer na temporada e ganhar campeonatos. Quando perguntado sobre o poder que ele quer ter na franquia, o Peyton disse que há este mito que ele é um tirano que entra no prédio e tem que controlar tudo. E aí questionou de onde as pessoas tiram essas informações com um sorriso, né? Ele falou isso no contexto, inclusive, elogiando a relação que ele está tendo com o George Payton, como o George Payton é respeitado, falou inclusive do Zimmer, né, que trabalhou, foi o head coach, né, dos Vikings, né, quando o George Payton era assistente do Spielman lá em Minnesota, falou que falou com o Zimmer, então eles têm um círculo ali de informações, tudo, e o George Payton é muito bem referenciado na liga, né? O Payton disse que ele e George Payton se deram bem logo de cara, né, imediatamente. O Sean Payton também foi questionado sobre o nosso quarterback Russell Wilson. O Sean disse que é importante olhar para os pontos fortes dele e construir a partir disso. Abre aspas, eu sei que ele é um trabalhador extremamente esforçado, ele ganhou muitos jogos em Seattle. Payton confirmou que o Russell ligou durante o processo e até brincou dizendo que a última coisa que ele precisava era ter problemas com a liga. O Payton ainda comentou mais um pouco sobre o Russ. Obviamente, não foi o tipo de temporada que ele queria ter. Eu sinto que as últimas semanas nós vimos mais do que nós estávamos esperando e acostumados. Por fim, o Payton disse que desconhece a informação de que o Russ tem seu próprio treinador de quarterback e staff no prédio e disse que isso não acontecerá com ele. Isso também vale para o suposto escritório que o Russ tem nas instalações do Broncos, né? O Sean Payton foi questionado se os Broncos podem ser relevantes em seu primeiro ano como head coach e assim falou. Abre aspas, eu não gosto de fazer previsões. Eu acho que é realista para nossa torcida esperar um tipo de cultura completamente diferente. E eu acho que é realista para eles esperarem que a gente vença. Sean Payton reiterou que para ele o grupo de propriedade foi importante e que o triângulo GM, head coach e grupo de propriedade é importante. Payton ainda respondeu se os Broncos eram a sua primeira escolha. Abre aspas. O que eu estava buscando, eu senti que existia em um lugar, baseado na minha exposição com outros times. Esta foi a oportunidade na qual eu estava interessado. E eu sei que eu era o técnico no qual eles estavam interessados. E ainda falou o seguinte, o primeiro dia que eu podia ser entrevistado, Greg, George e Conde estavam lá no horário do café da manhã. Eu sabia que isso significava algo. Então, de tudo isso que o Sean Payton falou, eu adorei essa entrevista. Muito legal que ele falou do Russell Wilson, de colocar ele em posição para ser bem sucedido, que a gente pôde ver no final da temporada, nos últimos jogos, o que a gente esperava do Russell Wilson, né? Achei muito interessante ele falar desse triângulo, mais uma vez, head coach, GM e grupo de propriedade. Falar que o que ele estava buscando, ele sentiu que existia em um lugar, e era Denver, né? Ele falou também em alguns momentos que ele queria estar em um local onde o futebol americano fosse importante, impactasse, né, numa cidade que vivesse, que sentisse aquilo, e Denver é uma cidade assim, que ele quer a torcida sempre, em maioria no estádio, não como acontece com outras torcidas. Eu acho que foi uma cutucadinha nos Chargers ali, que nunca são maioria no próprio estádio onde eles jogam em Los Angeles, né? A relação dele com o George Payton, né, ele dizendo que tem essas impressões de que ele é um tirano que quer controlar tudo, mas que ele está se dando muito bem com o George Payton. Essa relação é muito importante, inclusive para a gente, né, como torcedor e para o time do Denver Broncos, muito saudável, né? Então, assim, muitas declarações importantes. Ele falou na questão de mudar a cultura, né? Ele falou em momentos da coletiva até que lá em New Orleans ele escolhia o tamanho da toalha que os caras iam usar, que ele escolhia as chuteiras que os jogadores iam usar, essas coisas, os mínimos detalhes. Ele aparentemente é um cara muito detalhista e para ele tudo importa. Para ele tudo que está relacionado ao contexto que vai gerar vencer ou não importa, né? Hoje ele deu uma entrevista, ele falou todos os detalhes são importantes, você tem que ter excelência em tudo que você faz. Então, é um cara que vai trazer responsabilização, né? Um cara que falou que não, o Russell Wilson não vai ter mais seu escritório, não vai ter mais seus preparadores lá
físico, técnico de quarterback junto com ele, não. Todo mundo é igual, todo mundo vai ser tratado igual e vai ter responsabilização de cada um, né? Então, assim, é muito legal essa entrevista que mostra também que o cara queria vir. E também joga por terra mais uma vez aquele argumento de alguns jornalistas, dentre eles aí na medida em que o Benjamin Albright, que dizer que o Denver Broncos não estava interessado nele. Ele falou assim, ficou claro para mim desde o primeiro momento que eu era o cara que eles queriam. E eles ficaram conversando por um tempão. Demorou porque eles precisavam executar a troca. O próprio Sean Payton brincou na entrevista e falou assim, tem um momento que eu falei, não, isso não pode, porque senão você me ferra também, né? Que eu acho que foi quando talvez o Saints queria talvez 2 primeiras rodadas. Então, assim, eu adorei a entrevista coletiva, achei a postura dele muito boa. Eu acho que finalmente, depois de vários anos, desde Gary Kubiak, vamos ter um treinador bom, né? E a gente viu como o treinador faz a diferença, né, meus amigos? É só ver o Brian Daboll. O Brian Daboll ganhou o Coach of the Year ontem. Né? O que ele trabalha, o que ele fez nos Giants, né? Vou dar um outro exemplo aí. Quando o Andy Reid, por exemplo, chegou nos Chiefs, os Chiefs era um time que ninguém falava. Tudo bem, você pode falar, depois chegou o Patrick Mahomes, mas ele fez chover também com o Alex Smith, ele fazia o time chegar nos playoffs com o Alex Smith, né, na pós-temporada. Então, a gente fala, o técnico é muito importante, né? Se você não tem um técnico bom, o seu time parece muitas vezes pior do que ele realmente é. É o que aconteceu com o Denver Broncos ano passado. Você pega, olha para o time, parece tudo um lixo. Né? Porque é literalmente quase terra arrasada. Tirando a defesa, é praticamente terra arrasada. Né? Agora, vamos ver com um treinador bom. Né? Isso é importante. E aí, né, já ainda na segunda-feira, o Ian Rapoport reportou que era esperado que os Broncos contratassem Zach Striff como técnico de linha ofensiva. O ex-jogador do Saints rapidamente subiu na carreira depois de servir como assistente treinador de OL. O Cleese reportou que os Broncos rescindiram um contrato mutuamente com o treinador de inside linebackers Peter Ramsey e que Sean Payton entrevistaria Brian Flores e Sean Desai nesta terça-feira para a posição de coordenador defensivo via Zoom e que nosso head coach tinha várias entrevistas via Zoom marcadas nesta semana. Ficamos sabendo, né, que logo antes da entrevista o Flores assinou para ser coordenador defensivo dos Vikings, então aparentemente que a gente tem noção que ouviu oficialmente falando, a única entrevista que a gente está sabendo que foi feita de coordenador defensivo foi o Sean Desai. Se ele fez com mais pessoas via Zoom, nós não sabemos, né? Não foi reportado. Na terça, o Mike Lees reportou que o treinador de outside linebackers, Bert Watts, não era esperado que retornasse nessa próxima temporada e era mais um candidato a seguir o Ejiro Evero em Carolina, assim como o nosso ex-treinador de inside linebacker, Peter Ramsey. Já nesta última quinta-feira, o Dremonte Jones usou suas redes sociais para dizer que quer ser um Bronco o maior tempo possível. Fez isso devido às críticas que ele tinha recebido, devido a tweets que ele tinha curtido criticando a equipe por trocar picks por um head coach, reclamando do Russell Wilson e seu bordão Let's Ride. Então, aparentemente, o Dremonte ainda está disposto a continuar como um Denver Bronco, né? Vamos ver o quanto essa questão financeira vai pesar para ambos os lados. Eu tenho uma opinião muito grande em relação ao Dremonte Jones. Eu adoro ele, acho um baita jogador, mas eu odeio jogador que fica fazendo gracinha em rede social, né? Critiquei muito o Jerry Jeudy no passado. O Dremonte Jones ficou dando curtidas em tweets ali, metendo pau na organização por ter trocado por escolhas trocado escolhas com o head coach e criticando o bordão do Let's Ride do Russell Wilson. Então, assim, em vários momentos no ano passado, dava entrevista assim, meio desinteressado se queria ficar ou não. Eu não sei se ele vai ficar, eu acho que vai pedir muito dinheiro, eu quero que vai embora, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu, pelo valor certo, gostaria que ficasse em Denver, desse um jeito de ficar. Mas também se não quer, tchau e bênção, né? Eu acho que tem que ficar jogador que quer ficar, não essa palhaçada que estava fazendo. Também nesta quinta-feira, né? Também nesta quinta-feira, o nosso novo head coach, Sean Payton, deu entrevistas para o programa Up and Adams, da Kay Adams, e deu algumas declarações interessantes. O Payton disse que está tentando ser um pouco mais paciente na montagem da sua staff, comparado ao seu primeiro ciclo, né, como head coach em 2006 em New Orleans. E comentou sobre o que busca na sua comissão técnica. As pessoas que estejam obcecadas em vencer. Eu acho que isso é o mais importante.
disse que vai haver uma mistura, né, uma mescla de pessoas com as quais ele trabalhou e com quem não trabalhou, e adicionou que ele vai ser paciente e devagar para contratar a sua comissão técnica. O Sean Payton, no mesmo programa, ainda teceu vários elogios ao running back dos Raiders, Josh Jacobs, dizendo que ele é free agent e que vários times poderiam olhar para ele e tirá-lo do Oeste. E até brincou, talvez a gente olhe para ele. Aí eu pergunto a vocês, será? Né, foi até engraçado essa questão, porque assim, ele começou a elogiar bastante o Josh Jacobs, falou assim, ó, a gente lá na Fox, tal, elogiei bastante, blá, blá. Falou assim, ó, você é um free agent, né, tomara que levem você embora do Oeste, né, quem sabe a gente não olha para você, tipo assim, esse sentido. Alguns lá brincaram em tampering e tudo, mas eu não sei se o Denver Broncos iria atrás de um running back, né, eu acho que a gente tem certeza em relação à lesão do Javonte Williams, como ele vai voltar, mas eu adoraria o Josh Jacobs, ou até mesmo o Saquon Barkley, né? A gente não sabe como eles fariam uma manobra de cap para trazer os jogadores, mas eu adoraria, porque, e eu não acho impossível, se a gente for fazer uma análise, o Sean Payton, ele adorava o Alvin Kamara, né? E também o George Payton, ele tinha, na época, ele draftou, né, se eu não me engano, o Cook, quando ele tinha outro running back lá também. Então, assim, a gente tem o Javonte Williams, mas já temos incertezas em relação a como ele vai voltar da lesão. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que essa free agency vai ser bem interessante e bem movimentada. E aí, tivemos uma coisa muito legal ontem à noite, né? A NFL anunciou que o DeMarcus Ware foi eleito para o Hall da Fama na classe de 2023. O nosso campeão do Super Bowl 50 vai para Canton, né, Ohio, um monstro sagrado chamado DeMarcus Ware. Eu trago aqui os números do DeMarcus Ware conforme reportado pelo Zach Stevens. 33 jogos, nos Broncos, né? 33 jogos, 81 tackles, 44 quarterback hits, 21 sacks e meio, 3 fumbles forçados, 1 interceptação, 1 fumble recuperado e 2 passes desviados. Campeão do Super Bowl 50, né? E também na noite de ontem, o Russell Wilson jantou com o nosso novo head coach, Sean Payton. Também estava no jantar a esposa de Russ, a Sierra, e a lenda dos 49ers, Joe Montana. Né? Então, muito importante ver que eles já estão nessa pegada aí de estreitando laços, é muito importante isso. E hoje, né, o Sean Payton deu mais algumas declarações para a imprensa, né, em diversos programas, e eu trago aqui para vocês. No programa do Pat McAfee, o Payton disse que seus jogadores irão jogar em jogos de pré-temporada, então os titulares dos Broncos estarão prontos. E quando perguntado sobre o que vê dos Broncos neste momento, o Payton falou: usualmente, quando um time está 5-12, há provavelmente muitas mãos sujas, né, se referindo a responsabilidades, culpa. Recai no head coach e no quarterback muitas vezes. E ele completou, inclusive, dizendo o seguinte, que por isso muitas mudanças serão feitas. Ele falou, é necessário, quando a equipe está 5-12, mudar em muitos aspectos, porque tem responsabilização, mãos sujas, né, em vários locais. O Payton ainda disse no programa do Pat McAfee que ele pode absolutamente ter sucesso com o Russell Wilson, e no programa Good Morning Football reiterou que gosta de Russell Wilson. Então, assim, ele bateu nessa tecla que ele gosta do Russ, ele até brincou que o Russ ele mora lá na Califórnia, muito próximo ao Drew Brees, ele ficava falando pro Brees ligar pro Sean Payton para ele ir para Denver, então assim, muito legal essa interação, essa entrevista do Sean Payton, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Bastante informação, bastante coisa legal, mas informação muito boa, né? Sean Payton com declarações legais, entrevistas muito boas, né? E essa edição 100 ficou mais abrilhantada ainda. Mais uma vez agradecer a vocês sempre a audiência. Peço que vocês sempre continuem naquela força, indicando para os seus amigos, compartilhando, dando likes, deixando seus comentários. Ajuda muito o vídeo a ficar forte, né? Chegar cada vez a mais pessoas, né? E pedir o que eu sempre peço a vocês, para vocês se inscreverem no nosso canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Twitch. E, se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/MaiorHighBrasil. O QR Code está aí, também tem a descrição ao longo do vídeo aqui. E então, assim, vocês, qualquer valor já ajuda bastante o Mile High Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. agradeço mais uma vez todos vocês, todo o pessoal da equipe, todos vocês aqui pela audiência, edição número 100. E vamos com tudo para chegar cada vez mais longe aí com o News, com o canal. E que o Denver Broncos ele possa nos dar essa temporada muitas alegrias aí para a gente finalmente poder celebrar e voltar aos bons tempos que a gente tanto espera, né? Eu acho que agora a gente
talvez tenha acertado a mão com o Sean Payton e Russell Wilson. Essa dobradinha pode ter tudo para dar um bom retorno para a gente. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e go Broncos. Valeu, galera. Falou!